E aí, começando com o Lucíola, né? O Lucíola, informações importantes, né? Se trata de um romance epistolar. Guardem esse nome, pessoal, né? Não é o primeiro nem o único romance epistolar que a gente tem aí para estudar. O romance epistolar é aquele que é feito por forma de cartas, certo? Não que essas cartas tenham sido realmente enviadas na realidade, certo, pessoal? Assim como o Sofrimento do Jovem Werther, lá que a gente mencionou no início do ano, é também um romance epistolar, mas é um romance epistolar ficcional. Então essas cartas também estão no nível da ficção, certo? Não foram cartas que foram realmente enviadas de uma pessoa para outra. Tudo isso aí é ficcional, certo? Então são cartas de Paulo, que é um personagem dessa história, a GM, que é uma mulher, então, que a gente entende como uma mulher, para quem Paulo envia essas cartas contando a história da sua vida com a personagem de Lucíola, certo? Pessoal, o Lucíola vai trabalhar, né? Lembra que a gente falou sobre aquele asterisco que estava lá do lado da característica do romantismo prosa que dizia que as personagens não têm profundidade psicológica, né? As personagens da tríade feminina vão ser suas exceções, sabe? E a Lucíola é uma das grandes exceções nesse sentido, porque ela é uma mulher que é apresentada, né, no começo da história como uma cortesã, né, que era a palavra que era utilizada naquela época para a mulher que era prostituta. Então ela era uma cortesã, que era uma cortesã de luxo, né? Ela frequentava então os grandes eventos da nobreza, estava muito relacionada ali à corte carioca, né? E as pessoas a conheciam por ser essa cortesã diferenciada, porque ela não era uma mulher com quem qualquer um conseguia se deitar. Né? Ela era uma pessoa que ela selecionava seus relacionamentos e ela dizia a hora de acabar. Então, mesmo que a pessoa quisesse mais, quisesse encontrá-la mais, era ela a grande senhora assim do seu próprio destino, né? Era ela quem escolhia com quem ela queria ficar, até quando. E ela era muito famosa por isso, e isso causava, né, um grande frisson, né? A história, né, o romance do José de Alencar representa muito, né, a Lucíola como sendo uma mulher que causava muita inveja nas outras cortesãs. Então tem ali uma coisa desse, né, que a gente já conhece das antigas, né, de se colocar representando as mulheres como inimigas umas das outras. Então as outras cortesãs nessa história odiavam a Lúcia, né, que é a personagem apresentada então como essa cortesã de luxo, que era muito misteriosa e causava muito interesse nos homens, né, da sociedade carioca ali. E aí o Paulo é apresentado a ela por um amigo dele. Ele chega no Rio de Janeiro, ele é do Pernambuco, né, ele é de Olinda, e ele chega lá no Rio de Janeiro, logo se interessa por ela, e aí o amigo dele fala, olha, essa daí é a Lúcia, ela é assim, assim, assado, não é do jeito que você quer, ela é uma cortesã. E aí ele fica admirado, porque como assim uma mulher tão linda, uma mulher que ele consegue ver uma bondade nela, uma coisa, enfim, né, de virtudes e tudo mais, como assim ela é uma cortesã? E aí ele se interessa para saber por que ela foi para por que ela leva essa vida, né, que é uma vida vista com maus olhos, né, por toda a sociedade. E vista sempre como alguma coisa leviana, né? Não sei muito bem a palavra que usar aqui no momento, mas é mais ou menos isso. E aí ele vai se aproximando dela, certo? E se apaixona por ela, né? E fica querendo, né, entender o porquê dela estar naquela vida, por que ela faz aquilo, por que ela não pode largar aquela condição em que ela está. E aí, num belo dia, a Lúcia conta pra ele, né, quem ela é, por que ela está naquela vida. Na verdade, ela teria tido, né, ela tomou a atitude de começar, de se introduzir nessa vida, né, ela toma a atitude de se tornar uma cortesã a partir do momento em que o pai dela está muito doente, está à beira da morte, e a família dela, e ela não tem mais mãe, né? Ela cuida dos irmãos e do pai, e ela fica desesperada porque não quer que o pai morra, e para conseguir o dinheiro, então ela se prostitui, certo? E aí quando ela chega na casa do pai com o dinheiro, falando, olha, tenho aqui, né, esse recurso para ajudar você, para te levar a um médico, para pagar um bom médico, ele pergunta como ela conseguiu aquele dinheiro,
né, já suspeitando que ela teria feito, e ele não quer saber daquele dinheiro, ele simplesmente expulsa ela de casa e não quer saber da filha dele mais, né, porque ele não julga com bons olhos, né, essa atitude que ela tomou. E aí, a partir daí, a Maria da Graça, que era, né, como ela era chamada, ela se torna Lúcia. Ela toma o nome de uma outra cortesã que existia no prostíbulo em que ela se encontrou, né? E ela se chama Lúcia a partir daí. E aí a gente tem uma representação, né, meio... como eu posso dizer? De estereótipo, né, de galeria de tipo, né, como vocês aprenderam, de galeria de tipo com os nomes, né, então a Maria da Graça é a moça, né, de família e tudo mais, que se vê numa situação muito complicada, que é a vida ou morte do seu pai, ela toma uma atitude, né, de conseguir a grana, de um jeito ou de outro consegue, e aí a partir do julgamento do seu pai, ela vê que a vida dela acabou ali, porque o pai dela não a considera mais, e aí ela fala, quer saber, então eu vou assumir essa identidade, mas eu não sou mais Maria da Graça, agora eu sou Lúcia. E aí essa sair da graça, né, Maria, Nossa Senhora, a pureza, né, a mulher virginal e virtuosa, e ela desce, né, ao status de Lúcia, aquela, né, Lúcifer, né, pessoal? Então, a ligação aí do céu e do inferno tem uma representação aí estereotipada desse tipo que ele leva pro nome das personagens, certo? Importante isso daí. A gente tem uma questão aí, né, pessoal? Prostituta como personagem principal, e muita gente vai tratar essa narrativa como uma questão de empoderamento feminino, né? Enfim, dá para se pensar várias coisas. Na verdade, a gente tem uma questão aí de denúncia social. Então, a gente já tem um livro dentro do romantismo, por isso que esse livro ele é mais complexo, que traz algumas características da próxima escola que a gente vai ver, que é o realismo. Então, uma condição social, né, que leva as pessoas ao extremo, né, de se... enfim, de se submeter a coisas que não gostaria de estar se submetendo, que é o caso da prostituição, vamos dizer assim, né? Então tem um traço aí um pouco mais complexo do que aqueles que a gente já está acostumado a ver nas narrativas do romantismo, certo, pessoal? Então, existe, né, essa visão de se olhar para Lúcia no romance Lucila como uma personagem que representa o empoderamento feminino, mas a gente vê depois que ela vai contando a história dela que na verdade ela fez isso por conta disso, tá, né? Então eu acho que tem uma coisa a mais do que simplesmente empoderamento feminino, né? A gente tem uma mulher que não tinha condições, que chega ao ponto, né, da prostituição para manter viva a sua família, certo, pessoal? Então muito cuidado com essas discussões, certo? Já falei dos textos realistas, dos traços realistas, né? A intertextualidade desse poema é bem clara com um romance que estava sendo muito lido lá na França, que era o Dama das Camélias, que contava basicamente uma história muito parecida com essa. Só que na Europa já estava acontecendo o realismo, o Brasil estava atrasado no romantismo e na Europa estava rolando o realismo solto já. Então, a Dama das Camélias não vai ser um romance como Lucila, porque o Lucila, no final, mostra uma Lúcia arrependida, não arrependida, mas... que fica muito doente e ela à beira da morte, né, ela pede então para que o Paulo se case com a sua irmã, e ela fala que ela continuou essa vida, né, de prostituição porque ela queria juntar uma grana muito grande, um dote, né, como era dito na época, para dar à sua irmã, para que ela pudesse se casar com uma pessoa boa, digna, que desse uma vida digna para ela, né? Então, o final ela é redimida, né? No final ela é redimida, mesmo tendo sido a maior parte da história uma prostituta, no final ela é colocada então de novo no estado de graça, porque claro, no Brasil da época não tinha como você fazer uma narrativa em que você tinha uma prostituta no final se dando bem, né? Ela tinha que morrer, no mínimo, né? Então, no Dama das Camélias, não. No Dama das Camélias você tem uma personagem que é prostituta porque ela quer, que ela mantém essa vida porque ela decidiu, né? Então, você tem uma outra visão. Tava acontecendo Madame Bovary também, que é uma história muito importante pra gente ver o realismo, depois a gente vai ver, tá, pessoal? Então, aqui a gente ainda tem o amor como regenerador de caráter, né? O amor pela irmã, no caso, que ela vai fazer ela ter essa regeneração de caráter ao final da história. Diva, respira.
Diva, então, vai ser um livro em que você vai ter a descrição da Emília toda sobre o olhar do Augusto, né? Aqui a gente tem no Lucila um romance em que são as cartas entre Paulo, que Paulo está mandando para a GM. Paulo é o homem que se apaixona por Lúcia. E em Emília a gente vai ter um romance em primeira pessoa em que o Augusto Amaral está contando sobre o que ele pensa da Emília, certo? Também vai ser um romance epistolar, certo? Só que agora as cartas do Amaral vai mandar para o Paulo, lá de Lucila, tá vendo? Uma coisa não se relaciona com a outra, uma história não depende da outra, perdão, mas ela tem um relacionamento, ou seja, um personagem que apareceu em um pode aparecer de alguma forma no outro, certo? Então, Diva vai ser as cartas de Amaral para seu amigo Paulo, que é o personagem que aparece em Lucila, certo? Você tem, né, a maior parte dessa narrativa é falando sobre jogos e conflitos entre Augusto e Emília. Ele gosta, a Emília, né, ele conhece a Emília quando ela ainda é uma menina com 13 anos. Ela é uma menina desengonçada e sem graça, como ele descreve, né, quando ele a conheceu, ele a atendeu, ela estava muito doente, ele era médico. E aí ele vai embora do Rio de Janeiro, volta para o Recife. E quando ele retorna ao Rio de Janeiro, a Emília cresceu e está uma das mulheres mais lindas que ele já viu. E aí ele se interessa muito por ela, nesse sentido, né, da beleza, e aí vai se aproximando e percebendo outras características dela que são muito fortes. E ele se interessa bastante por ela, certo? Então, a Emília não vai ceder no primeiro momento, ela vai lembrar, ela é escorpiana, ela vai lembrar perfeitamente de como foi que ele a tratou quando ela ainda era uma menina sem graça e feia, né, como ele coloca, e ela não vai dar mole pra ele, ela vai pisar bastante nele, a narrativa inteira, e ele muito louco de amor atrás dela, né, então ele tenta, e aí você vai percebendo pela história que ela gosta dele já, mas que ela ainda vai fazer ele sofrer, porque ela sofreu muito com a forma que ele tratou ela quando ela ainda era uma criança, né? Então a Emília, ela não aceita se submeter ao amor dele só porque ele diz que ama ela. Ela fala, não, ela, né, o que você entende na narrativa é que ela quer ficar com ele, mas ela quer ficar com ele por gostar dele, e não simplesmente porque ele gosta dela, que era o que acontecia na maioria das histórias românticas, né? O homem se apaixonar pela mulher e a mulher se sentir muito agraciada e muito abençoada porque foi alvo do amor daquele homem. E a Emília é uma mulher de personalidade forte e vai dizer que não é porque você está apaixonado por mim que eu quero ficar com você. Eu vou ficar com você a partir do momento que eu me interessar por você. E aí, claro, o romance vai seguindo e aí encaminha pra ela gostar dele, né? Eu preferia que o final fosse que ela não gostasse dele, mas enfim. O Diva vai trabalhar essa questão da personalidade forte da mulher. E o Senhora, gente, vai contar a história de Aurélia Camargo, né? Aurélia e Aurus, né? Fazendo referência aí ao ouro. Em que você tem 4 partes. Olha o nome dessas partes desse romance: preço, quitação, posse e resgate. Imagina a temática, né, pessoal? Então, casamento por interesse. A Aurélia tem um namorado, né, que é o Fernando. O Fernando, deixa eu confirmar se é Fernando mesmo, eu sou péssima com nomes. Isso mesmo, gente, Fernando Seixas, né? E o Fernando, ele percebe que, assim, que do lado da Aurélia ele não ia conseguir muita coisa na vida, porque a Aurélia era pobre, ele também era pobre, mas ele era um rapaz bonito, bem apessoado, e tinha outras mulheres ricas atrás dele. E aí ele larga a Aurélia e se casa com uma outra mulher, que é uma mulher rica, né? A Aurélia, né, com o passar da história aí, ela recebe uma herança, certo? Ela recebe uma herança e fica rica da noite pro dia. Então a Aurélia aí do ouro, né? E aí ela cria toda uma armadilha pra fazer o Fernando, pra fazer uma proposta de casamento pro Fernando sem mostrar que é ela. E aí ele aceita pelo simples fato de saber que é uma mulher mais rica do que a que ele está. E aí ele se casa com ela, e no dia que eles se encontram, então, que ela revela quem é ela, que ela é a Aurélia, né? Aquela Aurélia que ele abandonou pelo dinheiro. E aí ela
faz o casamento dela, vai por vários dias, vários meses, sei lá, anos. Faz o Fernando, perdão, ser um escravo da casa dela. Então, ela trata muito mal ele, humilha ele, faz muito mal, assim, faz ele sentir tudo que ela sentiu naquele momento, certo?